apresentar a vocês os equipamentos e material que nós iremos utilizar na aula de hoje, né? Começando então pelas micropipetas, que são equipamentos extremamente importantes e amplamente utilizados nos laboratórios de bioquímica, né? Essas micropipetas permitem nós pipetarmos volumes extremamente pequenos, né, da ordem aí de menos de 1 microlitro até em torno de 1000 microlitros. Tá? Elas têm uma graduação, né, que aparece aqui no mostrador, que nós vamos girando e vai nos dando então a medida, tá, em microlitros que nós iremos pipetar. Por exemplo, aqui está mostrando 800 microlitros. Tá? Cada micropipeta possui uma faixa de trabalho. Esta micropipeta aqui ela vai de 100 a 1000 microlitros. Tá? Então, todos os volumes que nós formos pipetar que ficam dentro dessa faixa de 100 a 1000 microlitros, nós iremos utilizar esta micropipeta aqui. Já esta outra aqui, ela tem uma faixa de pipetagem de 5 a 50 microlitros. Então, todos os volumes que nós formos pipetar nesta faixa, nós iremos utilizar estas micropipetas aqui. Já esta outra micropipeta aqui, ela tem uma faixa de pipetagem de 0,5 a 10 microlitros, tá? Bem mais baixo que as outras duas. E quando nós formos pipetar volumes nesta faixa, iremos utilizar esta micropipeta aqui. Um outro material extremamente importante que nós utilizamos em conjunto com as micropipetas são as suas ponteiras, tá? Que estão aqui nessa estante. Então, nós podemos pegar a micropipeta e encaixar na ponteira dela. Com esta ponteira é que nós iremos então pipetar os líquidos e as soluções que nós iremos utilizar na aula. Tá? Esta micropipeta da faixa de 100 a 1000 microlitros usa uma ponteira maior. Já as micropipetas de 5 a 50, por exemplo, ou com volume menor, elas usam uma ponteira menor, adequada então ao volume que nós vamos pipetar, que é esta menor aqui de cor amarela. Tá? Outro material que nós iremos utilizar também são os tubos, aonde nós iremos preparar as nossas soluções para a execução da aula. Tá? Estes tubos aqui são microtubos, tá? E no dia a dia do laboratório nós costumamos chamá-los de tubos Eppendorf. A estante, onde nós iremos acondicionar os tubos, tá? A placa de 96 poços, né, que é onde nós iremos fazer a leitura, tá, das soluções coradas que nós iremos preparar. Então, esta placa aqui, ela tem, tá, 96 poços distribuídos ao longo dela, que estão, né, marcados por uma numeração de 1 a 12, então são 12 colunas, por 8 linhas, marcados aqui A, B, C, D, E, F, G e H. Tá? Além dos equipamentos, nós iremos utilizar também os reagentes. Tá? Nós iremos utilizar uma solução padrão de fosfato inorgânico, que é o que nós usaremos para a elaboração da nossa curva de calibração. Tá? Água ultrapura, tipo 1, né? Sem nenhum resíduo orgânico ou inorgânico nesta água, né? Livre de resíduos, justamente para não interferir na nossa reação. Uma solução tampão para manter o pH estável da reação, né? Já que esta reação aqui necessita de um pH estável ao longo dela. Uma solução de sais para manter então a osmolaridade dessas soluções. E por fim, a solução de verde malaquita, que será o nosso reagente que irá reagir com o fosfato inorgânico, formando o nosso composto corado, o qual será então medido, né, a sua concentração lá no equipamento que nós iremos mostrar daqui a pouco no vídeo, tá, no espectrofotômetro. Para iniciarmos o nosso procedimento experimental, nós iremos então pipetar os reagentes que eu comentei há pouco, né, para vocês, nestes tubos que estão aqui dispostos na estante, com o uso então das micropipetas. Tá?
Nós iniciaremos então pela pipetagem do fosfato inorgânico, né, conforme os volumes que estão aparecendo na tabela de vocês. Tá? Nós temos aí na tabela 9 tubos que serão preparados, tá? Que estão aqui na nossa estante. Tubo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? E nós iremos pipetar os volumes e os reagentes de acordo com a tabela que está aparecendo aí no vídeo para vocês. Neste primeiro tubo, no tubo 1, nós não iremos pipetar a solução de fosfato inorgânico. Nós deixaremos ele sem a solução de fosfato inorgânico. Este tubo será denominado então de tubo branco, pois ele não contém a solução do nosso reagente padrão, que será então medido depois no espectrofotômetro. No tubo 2, nós iremos pipetar 10 microlitros desta solução de fosfato inorgânico. Uma coisa importante ao realizar a pipetagem é verificar se não há nenhuma bolha, né, após a pipetagem do líquido. Aqui. Caso fique alguma bolha, a gente dispensa novamente o líquido no tubo e pipeta novamente ele. E agora, ao dispensarmos o líquido no tubo aqui, é importante também verificarmos se não vai ficar nenhum resíduo dentro da nossa pipeta. Tá? Como nós estamos pipetando o mesmo reagente em todos os tubos, não há necessidade de troca de ponteira entre cada uma das pipetagens. Caso a gente fosse pipetar diferentes reagentes, né, em sequência, seria necessário a troca de ponteira. Tá? Então, no tubo 2 agora, nós vamos pipetar 20 microlitros. Eu vou trocar aqui a graduação da pipeta. E vou realizar a pipetagem. Notem que eu estou mudando os tubos de local na estante, justamente para eu saber, né, qual foi o último a ser pipetado. Então, no tubo 3, 30 microlitros. E assim por diante até o tubo 9, tá? Com os volumes que estão lá na tabela mostrada no vídeo. Uma coisa importante, a partir do tubo 8, nós chegamos ao limite de pipetagem da pipeta que eu estava utilizando, que era 100 microlitros. Agora, então, nós vamos ter que passar para a pipeta com maior volume de pipetagem, né, com uma faixa aí de 100 a 1000 microlitros. Para isso, então, nós temos que também trocar o tipo de ponteira que nós iremos utilizar, né, usar a ponteira adequada para o volume da pipeta e seguirmos, então, pipetando o tubo 8 e o tubo 9. Na sequência, então, eu vou pipetar os demais reagentes, tampão, sais e água, de acordo com os volumes que apareceram na tabela do procedimento experimental, certo? Importante ressaltar a troca de ponteiras, né? Agora eu vou passar para o reagente de sais, então necessário trocar a ponteira, porque antes eu estava pipetando o tampão. Finalizada a pipetagem dos reagentes de sais, agora nós vamos então para a pipetagem da água. Nesse momento eu gostaria de ressaltar que o volume que nós iremos pipetar de água, ele é diferente para cada um dos tubos. Então nós temos que ter muita atenção na hora de fazer essa pipetagem. O primeiro tubo então são 120 microlitros de água, começando então pela pipeta com a maior faixa de pipetagem. Depois então 110 e assim por diante, seguindo, né,
os volumes indicados na tabela. Trocamos a pipeta porque o volume diminuiu. Pegamos a pipeta na faixa adequada ao volume que nós vamos pipetar. Finalizado então a pipetagem, nós vamos agora fechar os tubos, numerá-los de acordo com o que está no protocolo, né, de 1 a 9. Terminada a identificação dos tubos, nós vamos então agitar as soluções para uma melhor homogeneização aqui no Vortex. Finalizada a homogeneização, nós podemos então agora passar para a segunda etapa do protocolo. Nessa segunda etapa do protocolo, então, nós iremos transferir um volume destes tubos, 50 microlitros, para cada um dos pocinhos na placa de 96, e depois então pipetar o reagente verde malaquita para que a reação de cor se processe. Então, nós vamos pipetar 50 microlitros de cada um dos tubos. O importante aqui é nós fazermos o que nós chamamos de duplicata, ou seja, para cada tubo nós tirarmos 2 amostras e colocarmos em 2 pocinhos separados, para depois a gente poder fazer uma média, né, dessas 2 duplicatas para avaliar a absorvância deste tubo aqui. Então, vamos lá. Importante ao pipetarmos alguma solução nas plaquinhas de 96 poços é observarmos se todo o líquido que estava na ponteira foi dispensado adequadamente dentro do pocinho. Como a gente vai pipetar do mesmo tubo 2 vezes, né, para formar a duplicata, não há necessidade de troca de ponteira. Há somente a necessidade de troca de ponteira quando nós formos passar para o segundo tubo, para o tubo 2. E agora sim, sucessivamente. Convém ressaltar que após nós terminarmos de pipetar todos os volumes nos poços da placa de 96 poços, é importante nós fazermos o mapa dessa placa, sabermos exatamente o que nós pipetamos em cada um dos poços. Por isso, então, que ela é numerada. Finalizado a pipetagem das soluções, dos tubos 1, 2, 3, 4 até 9, o próximo passo agora é pipetarmos então 125 microlitros do reagente de verde malaquita, o qual irá reagir então com fosfato inorgânico presente nas amostras, resultando então num composto de coloração verde. Ao pipetarmos o reagente de verde malaquita, importante nós fazermos uma homogeneização desta solução com a solução que já está no pocinho da placa. Para isso, então, a gente vai dispensar a solução de verde malaquita no fundo do pocinho e soltar novamente o êmbolo da pipeta para que o líquido suba na ponteira e dispensar novamente, e repetindo essa operação 2 a 3 vezes. Vai formar um pouco de bolha, mas depois essas bolhas nós retiramos. Novamente vou fazer isso para a segunda duplicata.
e trocar a ponteira para os próximos tubos, uma vez que nós estamos mudando, né, do tubo 1 para o tubo 2. Finalizando então a pipetagem, nós vamos aguardar agora o tempo de 20 minutos para que a reação se processe, tá? E depois vamos até o espectrofotômetro para realizar a leitura. Este é o padrão então de coloração da nossa placa, 20 minutos após a adição do reagente de verde malaquita. Observem atentamente a intensidade crescente de cor a partir do poço número 1 até o poço número 9. Esse degradê é bastante característico, né, das curvas de calibração ou curva padrão. Então, estamos aqui na sala do espectrofotômetro. Esse é um dos modelos de espectrofotômetro disponíveis no mercado, né? Esse aqui é um espectrofotômetro que ele permite tanto leituras em cubeta, né, como eu comentei para vocês na aula teórica, ou também leituras em placas. Né? Aqui está o suporte para colocar a placa. Tá? Então, inicialmente, antes de nós iniciarmos a leitura, eu vou deixar a plaquinha já pronta aqui para ser executada a leitura. Tá? Antes de iniciarmos a leitura, nós precisamos então preenchermos alguns parâmetros no programa do equipamento. Tá? Então nós vamos abrir aqui o programa do equipamento. Tá? E ele então tem um íconezinho escrito aqui configurações, né? Settings, aonde nós vamos clicar. E ele vai nos perguntar que tipo de ensaio que nós estamos fazendo. Né? No nosso caso é um ensaio de absorbância, então vou selecionar absorbância, mas existem outras opções aqui, fluorescência, luminescência, tá? Então fluorescência polarizada, no nosso caso é absorbância. Tá? O segundo parâmetro que nós vamos ter que configurar é dizer para o equipamento que tipo de leitura que nós iremos fazer. É uma leitura de ponto final, ou seja, uma única leitura. Tá? É uma leitura cinética, onde nós vamos repetir a mesma leitura ao longo do tempo. Tá? É uma leitura de espectro, então se nós quiséssemos, por exemplo, descobrir o comprimento de onda ao ser utilizado nessa amostra aqui, nós poderíamos fazer uma leitura de espectro, ou uma leitura multiscan, onde ele vai passar de um poço para outro fazendo a leitura. No nosso caso, então, é uma leitura de endpoint, é uma única leitura que nós iremos fazer. Então, seleciono aqui endpoint, ponto final. O próximo passo, então, é selecionar o comprimento de onda, que está no protocolo, 630 nanômetros. E os demais parâmetros nós não iremos alterar. Então, eu vou dar OK. Faltou configurar agora quais são os pocinhos que vão ser lidos. Então, eu vou selecionar aqui a placa, nossa placa de 96 poços padrão, e os poços a serem lidos. Como nós estamos numa leitura em duplicata, nós fizemos aqui então 1 e 2, 1 e 2 até o 9. Então, nós temos 9 tubos em duplicata, A e B. Ok? Ele já apareceu aqui na tela a área que nós iremos ler. Então, agora é só clicar em Read. Então, ele vai fechar, vai selecionar o comprimento de onda e vai fazer a leitura dos pocinhos. Ele devolve a plaquinha e apresenta então as leituras nessa tela aqui. Então agora eu vou salvar essas leituras, exportar para um arquivo do Excel e posteriormente nós iremos calcular como ficaram essas leituras e avaliar então os parâmetros da curva padrão.